Eu quero que todo mundo que esteja assistindo essa aula saia com uma boa noção de balanceamento de equações e estequiometria, que são dois assuntos chaves para a prova. Eu não vou iniciar já no balanceamento, eu vou considerar que, de repente, alguém aí está começando o estudo da química ou estudou tem muito tempo e tal. Então eu vou passar algumas noções iniciais. Em seguida falaremos de balanceamento e vamos introduzir estequiometria. Fechou? Galera, então para a gente começar o nosso estudo, vamos falar de átomo. Átomo, pessoal, é a menor unidade da matéria. É a unidade fundamental da matéria. Até um tempo atrás e tal, a galera achava que o átomo era indivisível, que não podia dividir um átomo em partículas menores. Hoje, nós sabemos que temos partículas subatômicas, como os prótons, nêutrons e elétrons. Mas o átomo, ele continua sendo a unidade fundamental da matéria. Então, tenho isso em mente. Por que é a unidade fundamental da matéria? Porque é a menor unidade que guarda características dos outros átomos que são do mesmo tipo. Ou seja, um átomo de ferro tem características únicas que só outros átomos de ferro possuem. Então, por isso que o átomo continua sendo a unidade fundamental da matéria. Fechou, pessoal? Então, vamos visualizar como é que é mais ou menos a estrutura de um átomo. Olha só, vem aqui na tela, pessoal. O átomo, ele é composto de um núcleo positivo, onde nesse núcleo eu tenho partículas chamadas prótons, que têm carga positiva, e nós temos partículas chamadas nêutrons. Os nêutrons, pessoal, não tem carga, a carga dele é zero. E na eletrosfera, essa região aqui em torno do núcleo, eletrosfera, nós temos os elétrons, que tem carga negativa, pessoal, beleza? E aí eu já adianto para vocês como é que a gente acha a massa atômica. A massa atômica, que é representada pela letra A, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Pessoal, guarda essa formulazinha aí, que é bem fácil. A massa de um átomo é a soma dos seus prótons e nêutrons. E aí você pode falar, pô, professor, mas você está me mostrando que no átomo eu tenho, no núcleo positivo, eu tenho prótons, nêutrons, na eletrosfera eu tenho elétrons, que estão em movimento. Cadê a massa do elétron na massa atômica? Pessoal, a massa do elétron, ela é muito menor que a massa do próton e a massa do nêutron. É cerca de 1.800 vezes menor. Então, a gente considera que a massa do elétron, ela é desprezível. Então, no cálculo da massa do átomo, eu vou considerar apenas prótons e nêutrons. Ou seja, toda a massa do átomo está concentrada aonde, pessoal? No seu núcleo, tá? Então, por isso que a massa atômica é a soma do número de prótons e do número de nêutrons. Fechou? E aí, galera, decorrente da ideia de átomo, a gente vai falar sobre moléculas. Moléculas, pessoal, é a junção de pelo menos dois átomos. Então, quando dois átomos se ligam, eu vou ter a formação de uma molécula. Pode ser 3, pode ser 10, pode ser 1.000 átomos, pode ser. Eu tenho macromoléculas que têm milhares de átomos. Mas o que importa para mim é que uma molécula é formada pelo menos de dois átomos. Pode ser dois átomos iguais? Pode ser. Pode ser dois átomos de oxigênio? Pode ser, é o gás oxigênio. A molécula do gás oxigênio é um oxigênio ligado a outro oxigênio e eu tenho uma molécula. Então, quando a molécula tiver apenas um tipo de átomo, nós vamos chamar ela de substância simples. Quando ela tiver
átomos diferentes, nós vamos chamar de substância composta. Olha só, pessoal, vem aqui na tela. Como substância simples, eu coloquei como exemplo aqui o gás oxigênio e o gás nitrogênio, tá? Se a gente pensar cada átomo como sendo uma esfera, eu tenho uma esfera ligada à outra, formando aí o O2. E o nitrogênio é a mesma coisa. E aí, galera, como substâncias compostas, vou até escrever aqui, substâncias compostas, aquelas formadas por mais de um tipo de átomo, aqui em cima, só para a gente anotar, nós temos as substâncias simples. Então, aqui embaixo, como substâncias compostas, eu coloquei o gás carbônico, que é o CO2, onde eu tenho um átomo de carbono no centro e 2 átomos de oxigênio ligados a esse carbono. Temos a molécula de água, que todo mundo conhece, onde nós temos o átomo de oxigênio no centro e 2 átomos de hidrogênio. E aqui, pessoal, olha, nós temos uma molécula maior, chamada de glicose. Essa é a molécula da glicose. Ela contém 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Fechou, pessoal? Então, com isso, a gente passa uma ideia geral do que é o átomo, do que é a molécula. E aí eu te pergunto, eu te falei, ó, a massa atômica é a soma do número de prótons e do número de nêutrons. Não foi isso? E aí eu te pergunto, como é que a gente calcula a massa molecular, a massa de uma molécula? Pessoal, é simples. Se eu sei a massa de cada átomo, é só eu ver quantos átomos eu tenho na minha molécula e somar a massa desses átomos. Eu vou ter a minha massa molecular. Só que antes de eu mostrar como a gente vai calcular a massa molecular, eu queria chamar a atenção para o fato do átomo ser muito pequeno, tá? Como o átomo é muito pequeno e a massa dele é muito pequena, pessoal, seria inconveniente usar gramas, quilogramas para medir a massa do átomo. Até daria, mas daria um valor muito pequeno. E aí foi convencionada um novo sistema de medidas, um novo sistema de medida de massa para medir a massa de átomos. E aí, essa unidade chama unidade de massa atômica. Olha só, pessoal, vamos anotar aqui em cima, olha só. A unidade que a gente vai usar aqui é a unidade de massa atômica. Para vocês terem uma ideia de quanto isso é pequeno, uma unidade de massa atômica corresponde a 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. É um número absurdamente pequeno. E aí, pessoal, olha só, como é que a gente acha a massa molecular do oxigênio? A massa molecular do oxigênio vai ser a massa atômica de um oxigênio mais a massa atômica do outro oxigênio. É só olhar aqui, ó, pessoal. O subíndice aqui, ó, é 2. Isso significa que eu tenho 2 átomos de oxigênio. Se eu for lá na tabela periódica, eu vou ver que a massa do oxigênio é aproximadamente 16. Então, vou ter 16 mais 16, que vai dar 32, o que, pessoal? Unidades de massa atômica. A massa molecular da água, olha só, eu não tenho 2 átomos de hidrogênio, então eu posso fazer 2 vezes a massa atômica do hidrogênio mais a massa atômica do oxigênio. A massa atômica do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. A gente vai ter 18 unidades de massa atômica. Para glicose, pessoal, olha só, eu pego 6 vezes a massa do carbono, que é 12, mais 12 vezes a massa do hidrogênio, que é 1,
mais 6 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Fazendo a continha aí, pessoal, a gente vai obter 180 U. Fechou? Então, olha só, galera. A gente aprendeu, a gente discutiu rapidamente o que é átomo, o que é uma molécula, como achar a massa do átomo e como achar a massa molecular. Lembrando que as massas atômicas você consulta na tabela periódica. Em geral, está na última página da sua prova, no vértice. Então, se você não lembra a massa do oxigênio, vai lá na tabela e olha lá na parte inferior do oxigênio, vai estar lá a massa atômica. Beleza, pessoal? Até aqui? Fernanda, você perguntou sobre a ordem dos elementos das moléculas compostas. Eu não sei se eu entendi muito a sua pergunta. Qualquer coisa você manda aí novamente. Mas normalmente a banca já vai te informar a fórmula molecular na ordem correta, ou ela vai te informar a estrutura e você encontra aí a fórmula molecular. Se você botar na ordem incorreta, para calcular a massa molecular não vai ter problema, tá? Porque não vai mudar aí a quantidade de átomos, apenas a ordem. Mas normalmente a ordem já é fornecida pela banca. Galera, vamos agora já com o que a gente aprendeu até aqui em 5 minutos de aula, resolver uma questão da VUNESP. Olha só, pessoal. A questão de 2014 fala: considere as seguintes representações para átomos. O número de nêutrons de cada átomo é, respectivamente... Pessoal, nessa representação aqui, ele está me informando na parte superior aqui, ó, a massa. E na parte inferior, o número atômico ou número de prótons, tá? Número atômico ou número de prótons. Beleza, pessoal, a gente viu que a massa atômica é igual a número de prótons, ou número atômico, mais o número de nêutrons. Nesse caso aqui, ó, a massa é 3. O número atômico é 1. E eu quero saber o número de nêutrons. Então fica fácil, né, pessoal? 3 menos 1 vai dar 2. Então, nesse primeiro caso, o número de nêutrons é 2. No segundo caso aqui, ó, o hélio, 4 menos 2, a gente vai ter 2 como resultado. 6 menos 3 para o lítio, vamos ter 3 como resultado. E para o berílio, 9 menos 4, vamos ter 5 como resultado. E aí, pessoal, 2, 2, 3, 5 é a nossa alternativa B. Fechou? Beleza, pessoal? Então, aqui nesse exercício, a gente já aprendeu aonde vem, geralmente, a massa atômica, vem em cima, e embaixo vem o número atômico ou o número de prótons. São dois termos correspondentes. Aproveito, pessoal, essa parte da aula, já para dar um bizu para vocês. O número atômico de um átomo, ou o seu número de prótons, é como se fosse o RG do elemento, a identidade do elemento. É o que diferencia um tipo de átomo de outro átomo, tá, pessoal? Então, não é a massa que diferencia um átomo do outro, não é o número de nêutrons, muito menos o número de elétrons. A identidade do átomo é indicada pelo seu número de prótons, chamado também número atômico. Fechou, pessoal? E aí, galera, a gente vai começar a falar de um conceito que muita gente acha química difícil porque não entende o conceito do mol, né, pessoal? E o meu objetivo aqui agora é mostrar para vocês que mol é um conceito, pessoal, muito tranquilo, assim, que todo mundo vai sair dessa aula sacando, arrebentando sobre o que é mol e como usar o mol na estequiometria. Olha só, galera, vem comigo aqui na tela.
Foi realizado um experimento e aí verificou quantos átomos estavam presentes em 12 gramas do isótopo 12 do carbono, tá? Isótopo, pessoal, significa mesmo número de prótons. Então, quando dois átomos têm o mesmo número de prótons, são chamados de isótopos. E aí o resultado foi o número 6,02 vezes 10 a 23, chamado número de Avogadro. E esse número, pessoal, não tem jeito, você precisa decorar esse número. Fechou? Beleza, pessoal, mas não se assuste com o número. O número é apenas uma informação que você deve decorar. O que eu preciso explicar para vocês é qual a relação desse número com o conceito de mol, tá? E aí a gente vai ver que mol é uma coisa fácil de ser entendida. Olha só, se eu pergunto para você o que é um par de meias, você vai saber que é um conjunto de duas unidades. Se eu falar para você, eu fui na feira e comprei uma dúzia de bananas, você vai saber que é um conjunto de 12 bananas, de 12 unidades. Se eu falar para você, eu comprei 3 dezenas de ovos, você vai saber que eu comprei 30 ovos, porque cada dezena contém 10 unidades. Isso aí eu tenho certeza que você sabe. Se você entende isso, o que é uma dezena, o que é uma dúzia, você vai entender o que é mol. Porque, pessoal, é o mesmo raciocínio. Um mol é apenas um conjunto de unidades, mas qual quantidade de unidades eu tenho em um mol? Eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, se eu falar que eu quero comprar um mol de ovos, eu quero comprar 6,02 vezes 10 elevado a 23 ovos. Talvez nem vai ter essa quantidade de ovos no planeta, mas vocês precisam entender isso. O mol é só um conjunto de 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Assim como uma dúzia é um conjunto de 12 unidades. Então, não tem segredo, pessoal, tá? O mol é isso. Beleza? E aí, pessoal, por que foi inventado o mol, né? Na verdade, eu mostrei para vocês que a massa de átomos e moléculas, elas são medidas em unidades de massa atômica, né? Que é uma unidade de massa muito pequena. Agora, como é que eu faço para juntar um punhado de átomos e obter uma massa mais significativa? Eu preciso juntar um mol de átomos, por exemplo, de carbono, para ter uma massa de 12 gramas, ou seja, uma massa que eu consiga enxergar, que eu consiga medir. Então, o mol foi pensado nesse sentido, tá? Então, tenham isso em mente. O mol é apenas um conjunto de 6 vezes 10 elevado a 23 unidades de qualquer coisa. Mas como isso é um número muito, muito grande, a gente usa ele para medir quantidades aí de átomos e moléculas. Para você ter uma ideia de como o mol é grande, 1 milhão é 1 com 6 zeros. O mol é 6 vezes 10 a 23, é o 6 com 23 zeros na frente. Então, é um número absurdamente grande. Como o átomo é muito pequeno, eu preciso juntar uma quantidade absurda de átomos para ter uma massa bem pequena, que é a massa molar. A gente vai falar dela agora, pessoal. Olha só, massa molecular. Massa molecular, a gente já viu, é a massa de uma molécula. E a massa molar vai ser a massa de 1 mol de qualquer substância. O que você precisa saber é que a massa molecular e a massa molar, elas são iguais, tá? Em termos numéricos, elas são iguais. O que vai mudar aqui, pessoal, é a unidade de medida. Olha só, o oxigênio tem massa molecular 32U
Já a sua massa molar vai ser 32 gramas por mol. A água, 18U, a sua massa molar. A sua massa molar vai ser 18 gramas por mol. E aí, pessoal, olha só. A gente precisa compreender o que é essa informação aqui. Quando eu falo que a massa molar do oxigênio é 32, eu quero falar que 1 mol de oxigênio pesa 32 gramas. É isso aí. E o mesmo eu poderia fazer aqui, pessoal, ó. 180 gramas por mol. E aqui também 142 gramas por mol. Beleza, pessoal? E aí a gente já começa agora, falando sobre balanceamento de equações químicas, pessoal. Balancear, o que é balancear uma equação química? Pessoal, eu queria lembrar aqui uma lei e um postulado. A lei que eu queria lembrar vocês é a lei de Lavoisier, a lei da conservação da massa. Ela nos indica que durante uma reação química, a massa ela é conservada. O que isso significa? Que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Já Dalton, né, os postulados de Dalton diziam que a matéria é constituída de moléculas e as moléculas são compostas por átomos. E que durante uma reação química, os átomos se rearranjam, tá? Eles desfazem ligações e formam ligações com outros átomos para formar novas substâncias. Quando eu junto essas duas informações, pessoal, eu vou ver o quê? Que, na verdade, todos os átomos que eu tenho do lado dos reagentes, eu vou ter que ter do lado do produto. Então, balancear é igualar o número de átomos de um lado da reação com o segundo lado da reação. Vamos ver isso em um caso prático, pessoal. Olha só. Veja bem. Aqui nós temos a reação de combustão do etanol, reagindo com oxigênio, formando gás carbônico e água. Aí, olha só, essa equação já está balanceada. Eu já tenho aqui, ó, os meus coeficientes estequiométricos, que são esses valores que vêm na frente das substâncias. Aqui eu não tenho nada, então eu subentendo que o valor é 1. E aí, pessoal, vamos ver se essa equação está realmente balanceada. Olha só. Do lado esquerdo, vamos contar aqui os oxigênios. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do lado direito, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechou. O oxigênio está balanceado. Carbono, 1, 2. Carbono do lado direito, do lado dos produtos, 2 também. Hidrogênio, pessoal, eu tenho do lado dos reagentes, do lado esquerdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do lado direito, do lado dos produtos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou, pessoal? Então, balancear uma equação, pessoal, é encontrar os coeficientes estequiométricos, que é aquele número que vem na frente de cada substância. O nosso tempo aqui é relativamente curto, então eu separei duas regras fáceis de balancear a equação, mas que são muito eficientes e que resolvem aí 95% dos balanceamentos e muito provavelmente vai ser suficiente para a prova da VUNESP aí, para a oficial da PM. Fechou, pessoal? A primeira regra, a primeira técnica de balanceamento que a gente vai ver é a regra do macho. Macho, pessoal, é apenas um macete para você lembrar da seguinte sequência: metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, essa técnica de balanceamento, você vai seguir essa ordem.
metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas aí, às vezes, você está começando agora o estudo da química e você fala, pô, professor, mas eu não sei diferenciar aqui um metal de uma metal. Eu não sei olhar para um átomo e saber se ele é metal ou ametal. Pessoal, ao longo dos cursos nossos de química, você naturalmente vai criar esse conhecimento. Com o tempo, você vai saber que o cálcio, o magnésio, o manganês, o cromo são metais e que carbono, nitrogênio, cloro são ametais. Mas se você não sabe isso ainda, eu vou te ajudar. Olha só, eu vou botar aqui para vocês no slide, está no material de apoio, uma tabela periódica, tá? Que não tem o símbolo dos elementos, tem apenas as cores, onde eu consigo ver a região dos metais e a região dos ametais. Então, de início, tenta memorizar essas regiões, por quê? Vamos supor que apareceu lá para você o cromo, e você não sabe se é metal ou ametal o cromo. Aí você pega aquele símbolo que está no enunciado, vai lá na tabela periódica da sua prova, vê a região e aí você vai saber se o cromo é metal ou ametal, né? No caso, o cromo é metal. Olha só, pessoal, então veio aqui, ó. Então, por enquanto, eu preciso que você memorize que essa região azul é a região dos metais. Beleza, pessoal? Essa região azul aqui é a região dos metais. E essa região aqui está em vinho ou vermelho, são os nossos ametais. Então lembrem-se disso para a nossa regra do macho, fechou? Então vamos aqui, sem perder tempo, para o primeiro balanceamento, pessoal. Olha só. O primeiro que a gente vai olhar é o metal. E aí eu te pergunto, quem é o metal? Eu já adianto para vocês, pessoal, o metal aqui é o sódio. É o nosso metal. Mas se você não soubesse, você ia lá na tabela periódica. Não está muito bonita aqui a nossa tabela, mas o nosso sódio vai estar posicionado mais ou menos aqui, pessoal, tá? E aí é a região dos metais, fechou? E aí, como é que a gente vai balancear? Olha só. O sódio, do lado esquerdo, do lado dos reagentes, então deixa eu botar aqui, reagentes do lado esquerdo, e do lado direito nós temos os produtos. Do lado dos reagentes, nós temos aqui 2 átomos de sódio. E do lado dos produtos, quando não tem nada, pessoal, o subíndice aqui, ou a atomicidade, é igual a 1. Então, eu preciso pôr 2 aqui na frente, porque 2 vezes 1 vai dar 2 sódios do lado direito também. E aí, como eu balanceei o sódio, eu ponho 1 aqui na frente. 1 vezes 2 vai dar 2 sódios. Beleza, agora eu preciso ir para o ametal. O ametal aqui, pessoal, é o cloro. O cloro, ele está mais ou menos aqui na tabela periódica, tá? Então, ele é ametal. Olha só, pessoal. Do lado direito, eu já defini a quantidade de cloro. 2 vezes 1 vai dar 2 cloros aqui. Então, do lado esquerdo, eu preciso pôr 2 aqui na frente, porque 2 vezes 1 vai dar 2 cloros também do lado dos reagentes. Agora, nós vamos para o carbono. Carbono está aqui, pessoal, olha só. Do lado esquerdo, ele já está definido. Nós temos aqui 1 vezes 1 carbono do lado esquerdo. Do lado direito, basta a gente botar 1 aqui na frente e a gente vai ter 1 carbono. E aí falta agora, pessoal, o hidrogênio. O próximo na nossa regra aqui é o hidrogênio. Hidrogênio do lado esquerdo já tá definido. 2 vezes 1 vai dar 2 hidrogênios. Do lado direito, a molécula de água já contém 2 cloros.
desculpa, 2 hidrogênios. Então, basta a gente botar um na frente e a gente vai ter 2 hidrogênios. Pessoal, todos os coeficientes estão definidos, mas é bom a gente conferir o nosso oxigênio. Vamos ver? Do lado esquerdo, ó, eu tenho 1 vezes 3, nós temos 3 oxigênios. Do lado direito dos produtos, nós temos 1 vezes 1, vai dar 1 oxigênio, mais 1 vezes 2, vai dar 2 oxigênios. Aqui nós temos 3 oxigênios, 3 oxigênios. Pessoal, perceba que ao final do balanceamento, todos os átomos de um lado são iguais aos átomos que eu tenho do outro. Se eu tenho aqui 2 átomos de sódio do lado esquerdo, eu tenho que ter 2 do lado direito. Assim para o metal, para o carbono, hidrogênio e oxigênio, beleza? Feito isso, a nossa equação está balanceada, fechou? Como é que a gente interpreta essa reação, pessoal? Olha aqui na tela, eu tenho 1 mol, deixa eu colocar de outra cor aqui, para ajudar a gente. Eu tenho 1 mol desse composto, que reage com 2 mols desse composto, que vai produzir 2 mols desse composto, 1 mol desse composto, que a gente já sabe que é água, e 1 mol desse composto, que é o gás carbônico. Fechou? Essa é a interpretação de uma reação química, pessoal. Mas ela também pode ser interpretada a nível molecular. Posso dizer que uma molécula dessa reage com 2 dessa, tá? O mesmo raciocínio vale para mols e para a quantidade de moléculas. Pessoal, vamos para mais uma questão, mais um balanceamento. Olha só, pessoal, vamos aqui de novo na tela. O interessante dessa reação é que ela não tem metal e não tem ametal. Então, a gente vai começar pelo carbono, pessoal. Carbono, do lado esquerdo, que é o lado dos reagentes, nós temos 2 carbonos. Do lado direito, apenas 1 carbono. Então, eu coloco 2 aqui e 1 aqui. Balanceei o carbono. O próximo é o hidrogênio. Se você olhar do lado esquerdo, nós temos 6 hidrogênios, que já está definido aqui com coeficiente. Do lado direito, para eu ter 6, eu coloco 3 aqui, ó. E 3 vezes 2 vai dar 6 hidrogênios. Deixa eu ir anotando aqui o que a gente já balanceou. Agora, falta o oxigênio. O oxigênio, pessoal, do lado direito, ele já está definido. Olha só, eu tenho 3 vezes 1, 3 oxigênios, mais 2 vezes 2 vai dar 4 oxigênios. Somando aqui, eu tenho 7 oxigênios. Só que do lado esquerdo, eu já tenho uma molécula com 2 átomos de oxigênio. Pessoal, olha só, é o seguinte, aqui nós temos um problema, porque eu não tenho um número inteiro que eu multiplico por 2 e o resultado vai dar 7, tá? Eu preciso, então, encontrar uma fração que, quando multiplicada por 2, vai dar resultado 7 átomos de oxigênio, tá? Então, aqui o coeficiente não vai ser um número inteiro, ele vai ser uma fração. E aí eu vou dar o bizu para vocês de como encontrar essa fração. Olha só, pessoal, vem aqui, ó. Eu tenho uma fração x sobre y. No numerador, eu vou colocar a atomicidade do átomo que eu estou balanceando. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o subíndice 2. E no numerador da fração, eu vou colocar a quantidade de oxigênios que eu preciso. Olha só, 7 sobre 2. Por quê, pessoal? Se eu pegar 7 sobre 2 e multiplicar por 2, olha o resultado. Vai dar 7 oxigênio, que é o que eu quero. Não é isso, pessoal? Então, a nossa equação está balanceada. Mas aí, pessoal, aqui nós temos um outro problema. Essa equação está balanceada. Da forma que ela está, nós podemos fazer cálculos estequiométricos a partir dela. Mas, às vezes, a banca vai te pedir a soma
dos coeficientes estequiométricos. Quando a banca te pedir a soma dos coeficientes estequiométricos, tenha muito cuidado. Por quê? Ela está te pedindo a soma dos menores coeficientes inteiros da equação. Ela não quer que você soma a fração, tá? Então, se ela te pedir a soma dos coeficientes, você vai ter que transformar todos os coeficientes em números inteiros. Nesse caso, eu posso pegar 7 sobre 2, multiplicar por 2 e vai virar 7. Só que quando eu multiplico um coeficiente por 2, eu tenho que multiplicar os demais também por 2 para manter a proporcionalidade da reação. Então, olha só, pessoal. Nesse caso aqui, a gente precisaria multiplicar isso aqui por 2 para transformar no número inteiro. Mas aí eu precisaria pegar o meu 1 aqui, multiplicar por 2 também, vai virar 2. O 2 por 2 multiplicado por 2 vai virar 4. O 3 vai virar 6. E aí a soma dos coeficientes seria essa soma aqui, que vai dar 19. Fechou, pessoal? Com isso, pessoal, a gente termina aqui a regra do macho. E aí eu vou ensinar para vocês uma outra técnica de balanceamento, que é o método por tentativas. O método por tentativas. Ela é composta de 4 etapas. E aí você pode me perguntar, professor, eu preciso memorizar as quatro etapas? Na verdade, preciso memorizar. Mas, se você resolver o balanceamento de umas 5 equações usando o método por tentativas, você vai acabar naturalmente memorizando aí essas 4 etapas. Fechou, pessoal? Então, vamos ver aqui, ó. A primeira etapa, aqui na tela, pessoal. A primeira etapa é: procure os elementos que aparecem uma única vez em cada lado da reação. Então, já vamos aprender praticando. Quem aparece uma única vez? O sódio, do lado esquerdo, do lado direito. E também o fósforo, que é o P. Também aparece uma única vez. O oxigênio aparece 2 vezes aqui, ó. Então, para a gente não serve o oxigênio. E aí, pessoal, na etapa 2, escolha aquele de maior atomicidade ou maior subíndice. Quem tem maior atomicidade e subíndice, pessoal? Vamos ver. O sódio tem 2 e 3. O fósforo tem 2 e de carne tem 4. Então, quem tem maior atomicidade é o fósforo. Então, o fósforo a gente vai começar pelo fósforo. Olha só. Etapa 3, transpor suas atomicidades. Então, pessoal, olha só. Aqui eu fiz uma confusão, pessoal. Olha só. O sódio é atomicidade 2 do lado esquerdo e 3 aqui do lado direito. O fósforo é 2 do lado esquerdo e aqui, ó, é 1. Só corrigindo, tá? Então, quem vai ter maior atomicidade vai ser o sódio e não o fósforo. Então, a gente vai começar pelo sódio, pessoal. Então, olha só. A próxima etapa aqui vai ser transpor a atomicidade. A gente vai pegar essa atomicidade aqui e ela vai vir para cá como um coeficiente. E essa atomicidade aqui vai vir para o outro lado também como coeficiente. Beleza? Então, a gente já transpôs as atomicidades. Agora, pessoal, é só a gente finalizar o balanceamento. Olha só, do lado esquerdo, eu já defini, por exemplo, a quantidade de oxigênio. 2 vezes 4 vai dar 8 oxigênios. E aí, pessoal, do lado esquerdo, eu preciso ter 8 oxigênios. Então, olha só. Basta eu colocar 1 aqui na frente, que eu vou ter, ó, 1 vezes 5 vai dar 5 oxigênio, mais 3 vezes 1, 3 com mais 5 vai dar 8 oxigênios. E aí o fósforo está balanceado, olha só.
aqui eu tenho 2 fósforos do lado esquerdo e do lado direito eu vou ter 2 vezes 1, também vou ter 2 fósforos. Entendeu, pessoal? Então, esse é o método por tentativas, que é dividido em 4 etapas. Para a gente fixar o método por tentativas, vamos resolver uma questão da banca da sua prova, a banca VUNESP. Olha só, pessoal, vem aqui comigo na tela. Pessoal, nem vou ler o enunciado, porque o que importa para a gente é que ele quer x, y, z e w, que são os coeficientes estequiométricos. Então, pessoal, olha só. Vamos ver quais elementos aparecem uma única vez em ambos os lados. Aqui nós temos, para quem ainda não conhece, o nióbio. O nióbio aparece uma vez do lado esquerdo e uma vez do lado direito. O alumínio aparece uma vez do lado esquerdo e uma vez do lado direito. O oxigênio aparece uma vez também do lado esquerdo e uma vez do lado direito. Então, todos os elementos aparecem uma única vez. A gente vai ter que escolher aquele que tem a maior atomicidade dos dois lados. Então, olha só, o oxigênio tem atomicidade 5 e 3, vai ser as maiores atomicidades. Então, a gente vai pegar e vai transpor, é a primeira etapa, transpor, só revisando aqui, pessoal, opa, a primeira etapa, procure os elementos que parecem uma única vez, depois escolha de maior atomicidade. Terceira, transpõe as atomicidades. Então, a gente está nessa etapa. Transpõe as atomicidades, então, esse 3 vem para cá, esse 5 vai vir para cá. Beleza? A gente já fez essa etapa. E agora, a gente vai terminar o nosso balanceamento. Olha só, pessoal, do lado direito, a gente já definiu a quantidade de oxigênio. Desculpa, de alumínio, olha só, 5 vezes 2 vai dar 10 alumínios. Então, eu preciso pôr 10 aqui do lado esquerdo. E aí, por fim, falta apenas o nióbio, olha só, 3 vezes 2 vai dar 6. Eu tenho 6 nióbios do lado esquerdo. Eu coloco 6 do lado direito e aí a gente balanceou o nosso nióbio. Então, olha só, pessoal, os coeficientes são 3, 10, 6 e 5. A nossa alternativa correta vai ser a letra E. Fechou, pessoal? Com isso, a gente acaba com essa parte aí de balanceamento de equações químicas. E a gente vai aproveitar aí o restante da aula, a gente tem mais uns 15 minutos, para falar do assunto talvez mais importante para a sua prova, que é estequiometria, pessoal. Estequiometria. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, um assunto que vocês não podem deixar de estudar é estequiometria. É óbvio que vocês precisam estudar todo o conteúdo da química e a gente vai fazer isso no nosso curso, a gente vai destrinchar todo o conteúdo de maneira mais calma, com videoaula para todas as apostilas, né? Mas, se eu fosse elencar o assunto mais importante, de longe é estequiometria. E é onde o pessoal tem mais dificuldade. E aí, pessoal, eu começo discutindo o que é estequiometria, né? A estequiometria é o cálculo das quantidades de substâncias que se baseiam em uma equação balanceada, em uma reação química balanceada. Por isso que nós estudamos balanceamento antes de adentrar a estequiometria. Porque, às vezes, pessoal, o exercício vai te fornecer ali uma reação química, vai te fornecer uma reação química, mas a reação química não vai estar balanceada. Então, antes de realizar os cálculos estequiométricos, você vai precisar
balancear essa equação, beleza? Então, para você mandar bem estequiometria, você precisa saber de 3 coisas. Uma delas é regra de 3. Você tem que mandar bem em regra de 3. A outra, você precisa mandar bem em balanceamento de equações, que foi o que a gente discutiu aqui rapidamente. E a terceira, você precisa compreender bem o que é o mol, a gente debateu isso, e a relação do mol com outras unidades. Porque muitas vezes, pessoal, ele vai te fornecer a massa de um reagente e vai te perguntar o número de mols que forma de um determinado produto. Então, às vezes, você vai ter que pegar essa massa que ele forneceu, converter ela em número de mols para relacionar com o reagente. Já que a minha equação, ela está balanceada em termos de número de mols. Né? Se eu tenho lá 1 mol reagindo com 2 mols, eu não posso achar que 1 grama dessa substância reage com 2 gramas dessa substância. Não, a equação química balanceada, ela está balanceada em termos de mols ou moléculas e não em massa. Então eu preciso saber muito bem a relação de mol com as outras unidades, tá? Eu preciso relacionar mol com massa. O que vai me permitir essa relação vai ser massa molar. A gente já debateu isso. Em alguns casos, pessoal, o exercício traz substâncias no estado gasoso e vai te cobrar informações sobre o volume que esse gás ocupa. E aí eu vou precisar saber qual é o volume de 1 mol de cada gás. Tá bom, pessoal? Então já gravem aí que nas condições normais de temperatura e pressão, que é 1 atm e 0 graus Celsius, tá? É chamado CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão. Nessas condições, 1 mol de qualquer gás, pode ser oxigênio, gás carbônico, qualquer gás, vai ocupar um volume de 22,4 litros. Então, pessoal, vamos botar essas relações no papel. Olha só. De início, a gente já viu aqui que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas. Beleza? E aí, olha só. Eu acabei de contar para vocês que nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás vai ocupar um volume de 22,4 litros. Isso nas condições normais de temperatura e pressão. E 1 mol também, pessoal, se relaciona com a massa molar. Então, se eu sei que a massa molar do oxigênio pesa 32 gramas por mol, eu sei então, na verdade, que 1 mol vai pesar 32 gramas. Olha só, pessoal. Então, 1 mol se relaciona com a massa a partir da minha massa molar. E além disso, pessoal, como é um gás, eu sei que essas 32 gramas vão ocupar um volume de 22,4 litros. Então, pessoal, olha só. Não menos importante, a gente pode relacionar aqui também, olha só. Então, 22,4 litros de um gás tem 6 vezes 10 a 23 moléculas desse gás. Em uma massa molar, eu tenho aqui, ó, 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Então, pessoal, olha só. A gente tem aqui, na verdade, um esquema que relaciona mol com volume, com massa molar e com número de átomos e moléculas. Tudo isso que está nesse esquema que eu coloquei para vocês são equivalentes.
eu sei que 1 mol ocupa 22,4 litros, se a substância está gasosa. Nesse volume eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. E essas 32 gramas, se for oxigênio, corresponde à massa molar, tudo bem? Então, olha só, eu coloquei para vocês aqui um passo a passo de como a gente pode resolver exercícios de estequiometrias. Olha só, pessoal. O primeiro passo é verifica se a reação está balanceada. Caso ela não esteja, a gente vai ter que balancear. Em seguida, a gente vai verificar quais são as substâncias que estão sendo relacionadas. Por quê, pessoal? Às vezes a gente informa aqui, ó, a massa de um reagente e vai te perguntar aqui, ó, o volume de um produto. Então, nesse caso aqui, ele está relacionando o etano com o gás carbônico. Beleza, pessoal? E aí, por fim, a gente realiza os nossos cálculos. Então, pessoal, para terminar a nossa aula, vamos aqui resolver 2 exercícios de estequiometria. Olha só, o primeiro fala o seguinte: na reação tal, que está aqui informada, o número de mols de hidrogênio produzidos pela reação de 4,76 mols de ferro é... Então, pessoal, olha só. De início, eu já vejo que a minha equação está balanceada. Toda vez que o enunciado fornece os coeficientes, a gente já sabe que essa equação está balanceada. Então, olha só, etapa 1 e etapa 2 já foi. Agora, nós vamos para a etapa 3, olha só. Verificar quais compostos estão sendo relacionados. Ele quer saber, pessoal, a quantidade do hidrogênio, que é esse camarada aqui, ó, que vai ser formado a partir de 4,76 mols de ferro, que é esse camarada aqui, ó, o nosso reagente aqui, ó, circulado. Então, olha só, da equação a gente pode montar a nossa regra de 3. Da equação nós temos que 3 mols de ferro está para 4 mols de hidrogênio. Isso aqui, quem informa para a gente, pessoal, é a equação balanceada. Por isso que eu preciso balancear a equação. No entanto, eu quero saber a quantidade de hidrogênio formado a partir de 4,76 mols de ferro. Pessoal, um mol de ferro tem em cima, tem embaixo. A gente pode cortar isso aqui, ó. Beleza? E aí, a gente multiplica cruzado aqui, ó. A gente vai ter, então, que 3x é igual a 4, vezes 4,76. O 3 passa dividindo. Como resultado aqui, pessoal, nós vamos ter 6,35 mols. Mols de quê, pessoal? Do gás hidrogênio. É a nossa letra A. Beleza, pessoal? Então, perceba que a gente, de início, confere a equação, vê se essa reação está balanceada. Se ela não tiver, a gente vai ter que balancear a reação. E só depois a gente parte da reação para montar a nossa regra de 3. Beleza, pessoal? Como a gente está chegando aí ao final da aula, vamos resolver apenas mais um exercício aí de estequiometria para vocês verem como esse assunto aí é relativamente tranquilo. Olha só, pessoal, em 100 gramas de alumínio, quantos átomos deste elemento estão presentes? Aqui nós não temos uma equação, pessoal. A gente só quer saber qual número de átomos está presente em 100 gramas desse metal aqui, que é o alumínio. Olha só, pessoal, ele informou para a gente a massa molar do alumínio. Ou seja, eu sei que 27 gramas contém
1 mol. Mas eu quero saber em 100 gramas, beleza, pessoal? Aí, olha só, se eu resolvo, pessoal, essa regra de 3 da forma que ela está aqui, eu vou achar o número de mols e depois eu vou ter que fazer uma outra regra de 3 para achar o número de átomos. O meu objetivo aqui hoje, e também durante o nosso curso, é ensinar você a resolver qualquer exercício de estequiometria com apenas uma regra de 3. Então, eu vou pegar essa regra de 3 nossa e vou reescrever ela para que a gente consiga, em apenas uma etapa, achar a resposta correta. Então, olha só, eu sei que 27 gramas é 1 mol, mas 1 mol eu sei que é 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, no lugar de mol, eu posso escrever 6 vezes 10 elevado a 23, já que 1 mol é correspondente a 6 vezes 10 a 23. Beleza, pessoal? Então, olha só, vamos reescrever essa equação. A gente vai manter 27 gramas aqui. No lugar de 1 mol, a gente vai escrever 6 vezes 10 a 23 átomos. Nesse caso, de alumínio. Em 100 gramas, qual é a quantidade de átomos que eu tenho? Multiplicando cruzado aqui, pessoal, nós vamos obter aqui como resposta, fazendo as continhas aí, a gente vai obter 2,22 vezes 10 a 24 átomos de alumínio, pessoal, que é a nossa resposta alternativa D, pessoal. Fechou? Olha só, pessoal, com isso a gente resolve aqui 2 exercícios de estequiometria, tá? Eu até tinha intenção de resolver um pouco mais, mas o nosso horário está avançado, tá? Então, para quem vai continuar no estudo da estequiometria, eu destaco mais 4 pontos da estequiometria que são muito importantes para a sua prova, tá? Quem já é meu aluno pode entrar lá, já tem videoaula disponível sobre esses assuntos. São eles, pessoal, olha só. Você precisa saber identificar reagente limitante em excesso. Precisa identificar quando um exercício trabalha com o rendimento da reação, porque nem sempre a reação ocorre em 100%, tá? Pureza dos reagentes, porque às vezes os reagentes também não estão numa pureza de 100%. E por último, vocês precisam saber determinar a fórmula molecular a partir da massa molar e da composição percentual, tá? É um outro tipo de exercício bastante importante para a sua prova. A gente vai encerrando a nossa transmissão por aqui, porque já temos mais aulas aí para vocês. Um abraço.